Agora vamos falar sobre os tipos de classes em programação orientada a objetos. Uma classe é uma estrutura que define atributos, dados e métodos, comportamento, que os objetos criados a partir dela terão. Existem diversos tipos de classes, cada um com uma finalidade específica. Neste vídeo serão descritos 7 tipos de classe em orientação a objetos. Então, o primeiro tipo de classe é a classe mais comum, que é a classe padrão, que pode ser instanciada diretamente. Ela contém atributos e métodos concretos que são implementados. Então, aqui temos um exemplo de uma classe escrita na linguagem Java. Então, aqui eu tenho a definição de classe, aqui eu tenho o atributo e aqui eu tenho o método. Então, essa é a classe mais comum que existe, a padrão. A classe 2 é a classe abstrata. Então, a classe abstrata ela não pode ser instanciada diretamente. Serve como modelo para outras classes. Pode conter métodos abstratos, sem implementação, e métodos concretos. Então, aqui temos um exemplo na linguagem Java de uma classe abstrata. Observe que aqui existe essa palavra-chave, abstract, que define essa classe como uma classe abstrata. E aqui temos também essa mesma palavra-chave para esse método, né? Fazer soma. Então, aqui temos a classe abstrata e o método abstrato. O terceiro tipo é a classe final. Não pode ser estendida, herdada por outras classes. É usada para evitar modificações na implementação. Então, mais um exemplo aqui na linguagem Java. Então, aqui eu tenho a definição de classe com essa palavrinha-chave final, que está indicando que esse é um tipo de classe final que não pode ser estendida por outras classes. O quarto tipo é a classe singleton, que garante que apenas uma instância da classe exista. Esse é um padrão de projeto muito utilizado em programação. Então, essa classe aqui é uma classe especial para evitar várias instâncias abertas da mesma classe. Então, esse modelo aqui de projeto, esse padrão de projeto garante que só vai ter uma instância dessa classe. Isso evita a utilização desnecessária de memória, de recursos, né, do computador. Então, aqui eu tenho uma classe singleton e aqui eu tenho as regras aqui, a lógica para que só exista uma instância dessa classe. A quinta classe que vamos falar aqui é a classe estática. Nessa classe, todos os seus métodos e atributos são estáticos, né? Então, ela não pode ser instanciada. Então, aqui eu tenho um exemplo na linguagem Java, e aqui eu tenho a palavrinha-chave static, que define essa classe estática. Então, os métodos são estáticos. Ela não pode ser instanciada. Temos a classe interna, que é definida, né, dentro de outra classe e pode ser usada para encapsular lógica auxiliar. Então, aqui eu tenho uma classe externa e dentro dessa classe eu tenho uma classe interna que implementa esse método mensagem. E, finalmente, a classe anônima, criada sem nome dentro de outra classe ou método, normalmente usada para implementar interfaces ou estender classes de forma rápida. Então, aqui eu tenho um exemplo de classe anônima, em linguagem Java também. Ok?